tribos, esse poder era duplamente exercido, tanto só pelo pajé, que ele tinha um poder de cura e também era o líder religioso da comunidade. A morte assusta muito, essa ideia de que vai acabar, não tem mais nada, a mim também me incomoda bastante, mas eu não consigo achar evidências, por mais que eu procure em várias religiões, de várias formas possíveis, evidências que isso seja assim. A produção, o Sargentelli disse que só o Espiritismo acreditava na reencarnação. Mas nas minhas procuras eu verifiquei que o messianismo, a igreja messiânica também acredita na reencarnação. Doutor Ayvinder. O hinduísmo acredita na reencarnação. Sim. Por favor, se não existe, doutor, vida após a morte, o senhor acha que o Chico Xavier é um charlatão, acha? Não. Eu acho que ele é uma pessoa boníssima e pesquisei, li 5 livros dele. Peguei aleatoriamente 5 livros deles e verifiquei o seguinte: é tudo a mesma coisa, é a mesma ladainha, não tem uma grande variação literária. Quais os livros do senhor leu? Já faz tempo, uma série de livros dele. 5 livros que eu peguei aleatoriamente. Ele tem uma obra de mais de 40... São 360 até hoje que ele já recebeu. Eu peguei 4 ou 5 livros deles e li... Cerca de 12 mil mensagens. O senhor leu 5, está um universo não há muito variação pequeno. Literária. O senhor permite discordar. Quem conhece a obra, quem conhece a obra toda, não conheço a obra toda. Verifica que ela é diversificada. Um momento, mantenha a palavra ao professor. Tá. Se conhecer a obra toda, eu vou perder muito tempo para chegar à conclusão que eu já cheguei com 5 livros. Então, o medo da morte é assustador. Eu só fui ter certeza que eu era realmente uma pessoa agnóstica quando, em 1978, o meu pai faleceu e, na mesma semana, um dos meus filhos teve meningite. Naquela hora de aperto, eu gostaria de ter algum tipo de crença que me ajudasse a suportar aquela dor. Não tinha esse tipo de crença e não consegui desenvolver mesmo naquela circunstância. Aí eu vi que a minha convicção agnóstica era mais profunda, eu consegui submetê-la a um teste. Então, em termos iniciais, eu gostaria de deixar por aqui. Muito obrigado. Com a palavra o professor Gerson Monteiro, pelo mesmo tempo. Nós gostaríamos de iniciar nossa fala, Excelência, dizendo, como o pensador Labrueri, de que a impossibilidade de provar que Deus não existe é a maior prova da sua existência. Então, com relação à alma, nós podemos dizer que a maior prova da existência da alma é a impossibilidade da sua prova. E nós sabemos que, para demonstrar a vida espiritual, não é preciso realmente uma demonstração cabal, uma vez que é uma verdade axiomática. Ou seja, quando nós observamos um ser vivo, um homem vivo, o que há nele realmente é o pensamento, a inteligência, pois não? Como é que se prova alguma coisa pela impossibilidade? Porque no momento que não se pode provar que a alma não existe, é a maior prova da sua existência que nós tentaremos, através das provas documentais e testemunhais, durante o programa, oferecermos. A gente pode provar qualquer coisa pela impossibilidade, é isso? Não. Labrueri disse que a impossibilidade, se não provar a existência de Deus, estava vamos dizer, a grande prova da sua existência. Eu não queria Mas nós não gostaríamos de ser interrompidos nesse momento para terminar o nosso raciocínio. Mas, como nós dizíamos, quando nós examinamos o homem, o ser vivo, nós vemos que há nele o quê? A inteligência, que é atributo da alma. Basta ver o defunto, o cadáver, para observar a grande diferença. E até certa ocasião, Chico Xavier foi perguntado por um certo professor de anatomia, e ele era patologista, e ele chegou a dizer para Chico Xavier que ele havia aberto muitos cadáveres em necrópsias e chegou à conclusão de que ele encontrou a tal da alma nos cadáveres. E Chico Xavier respondeu com muita inteligência e sabedoria: mas doutor, como é que o senhor poderia encontrar o pássaro depois que ele fugiu da gaiola? E uma das provas mais evidentes de Chico Xavier para o Dr. Luiz Aybinder é este livro, Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro recebido por Chico Xavier. São poetas de todas as, vamos dizer assim, poetas de todas as formações literárias, e nós temos aqui cerca
de 350 obras, ou seja, obras poéticas, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Emílio Menezes, como que o indivíduo com 21 anos de idade, na cidade de Pedro Leopoldo, sem uma biblioteca, sem internet à sua disposição, poderia produzir inicialmente uma obra que, de uma certa forma, foi estudada pelo doutor, pelo médico e também um crítico literário, em que ele demonstra o estilo do autor quando em vida e depois o estilo através de Chico Xavier. Não acredito que o senhor, ao ler, aliás, possa até deixar esse documento para o senhor, obrigado. O senhor, ao ler esse livro, poderá dizer que é a mesma coisa. Augusto dos Anjos, com a sua ritmação, os decassílabos, enfim, é impossível realmente dizer que as obras de Chico Xavier, que são mais de 400 obras, poderia dizer que ele tem o mesmo estilo. Nós vemos, por exemplo, um romance há 2000 anos passados, Paulo Estevão... O senhor dispõe de meio minuto para Paulo essa parte Estevão, inicial. enfim, obras de todos os gêneros, científico, histórico, geográfico, enfim. Então, nós queremos, depois dessa nossa apresentação, também entregar à Sua Excelência Muito obrigado. uma prova que é o doutor Carlos Augusto Pedandreia, a psicografia à luz da grafoscopia, ou seja, ele fez... Nós estamos aí diante do grande júri com esse debate tão importante a respeito da espiritualidade, da permanência da vida após a morte. E é óbvio, muitas pessoas estão assim um tanto interessadas em também externar seu ponto de vista. E eu me reporto aqui ao doutor Valdir de Melo Tude, que é médico. O senhor estava querendo falar, doutor, o senhor acha que não existe vida depois da morte? Isso é tudo charlatanismo? Evidentemente. Eu vou pedir, então, que o senhor nos responda depois do intervalo, ok? Só depois do intervalo, por favor, doutor. Nós vamos já voltar aqui com o grande júri. Já passando aqui ao nosso telespectador. Sim, 89,3% dizendo sim, existe vida depois da morte. E apenas 10%, 10,7% dizendo que não. Os telefones estão à disposição e você em casa aproveita o intervalo, ligue para nós, concorre a um Fiat Palio por apenas R$ 3 de qualquer lugar do Brasil e nos ajuda a formar opinião em definitivo quanto ao tema. Afinal, existe ou não existe vida além da morte? Nós voltamos já com o grande júri, porque aqui, você já sabe, o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. O Dr. Gerson disse que iria passar a 90%. Nós já estamos aí com 90,8% a favor, dizendo sim, e 9,2% dizendo não. Estamos agora com 8 horas e 20 minutos, estamos ao vivo, aguardando a sua participação pelos telefones que aparecem no seu vídeo. 0900 78 3300 para quem diz sim, 0900 78 3301 para quem diz não. Já vou conversar com o Dr. Valdir Melo Tude, ele que estava querendo fazer aqui uma réplica ao Dr. Gerson, que sustentava a tese da imortalidade e da reencarnação, mas antes vamos aqui também ao depoimento do professor de Sociologia, Emir Sader, que gravou para nossa produção, dando conta aí de por que não acredita na reencarnação e na vida eterna. Vida depois da morte só poderia ser garantida por Deus, por um ser todo-poderoso. Duvidar dele, de alguma maneira, é negar a sua existência. De qualquer forma, a preocupação maior da gente tem que ser, na realidade, com a vida antes da morte. Na realidade, a vida nossa está pela hora da morte. O que a gente precisa é reafirmar o valor da vida em contraposição à morte. A morte é a simbologia absoluta do limite que o homem tem. O homem não é um ser todo-poderoso, não é um ser imortal, então tem um significado muito carregado, é um nada absoluto. O fundamental para nós é reafirmar o valor da vida, e reafirmar o valor da vida, de alguma maneira, negar a vida depois da morte para afirmá-la antes da morte. Mas a cada depoimento que surge negando a possibilidade da reencarnação, parece que as pessoas reagem. 91,6% agora dizem sim à imortalidade da alma e à reencarnação. Eu gostaria de falar com o Dr. Valdir de Melo Tude. O senhor estava contrapondo aqui a defesa sustentada pelo Dr. Gerson. O senhor acredita ou não acredita? Eu acho profundamente desagradável, devido à minha formação religiosa. Eu fui do colégio jesuíta e me criei eternamente pensando que a vida ia continuar depois da morte. A chamada vida eterna, que nós deveríamos alcançar a vida eterna. Mas cheguei à conclusão, depois
de alguma idade, depois de